Olá, estamos começando mais um 5 minutos de verdade. E hoje o assunto é libertação. Eu quero falar um pouquinho sobre libertação. Alguém veio conversar comigo sobre o assunto e eu acho pertinente, né, esse assunto. Eu tenho observado que cada dia mais se fala em libertação, mas não se entende o que é libertação. Não é? Ah, eu já vi muitas pessoas trabalhando com libertação, mas só uma libertação psicológica. Eu, eu entendo que a libertação ela precisa ser nas três áreas: espiritual, psicológica e biológica. Quando a libertação ela não trabalha nessas três áreas, ela deixa uma área sem trabalhar, o que acontece? Esse espírito mistifica. E hoje, o que a gente mais vê dentro da igreja, pelo menos eu tenho observado isso, são espíritos mistificadores, não é? Espíritos que fingem que são cristãos, né? E eles adaptaram a isso. Uma das coisas que a pessoa que trabalha com libertação ou que quer ser liberta precisa entender é que para ser liberto, você precisa, em primeiro lugar, se apoiar no nome e no sangue de Jesus. Só essas duas coisas. Não tem outras coisas, tá bom? Se tiver outras coisas, os únicos dois remédios é esse. E segundo, a pessoa precisa ter conhecimento do que ela tem. Não é? Ela precisa saber que tipo de espírito está influenciando. Eu digo influenciando por quê? Porque o cristão ele não pode ser tomado por um espírito maligno. Ele não pode ser possuído. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o inimigo não possui um cristão, tá bom? Mesmo que seja falso cristão, tá bom? Eu quero que você saiba disso. Se você aceitou Jesus, se batizou, o inimigo não pode possuir mais a sua mente, o seu corpo. Mas ele influencia, tá bom? Ele irradeia, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu vejo, por exemplo, que as pessoas falam muito de libertação, mas dentro da igreja está cheio de símbolos. Quando eu falo igreja, eu falo no meio do povo, dentro do templo, os desenhos, as músicas, né? Cheio de nova era, por exemplo. Eu só vou citar aqui a nova era. Por que a nova era? Porque a nova era ela é a religião do anticristo. É a religião de Lúcifer. Não é? Então, a única religião que não está dentro da nova era é o cristianismo e o judaísmo. As outras religiões, todas elas estão dentro da nova era, tá certo? De uma certa forma. Umas mais, outras menos, mas todas elas estão dentro da nova era. É a religião de Satã. Não é? E eu vejo muita gente também falando que o diabo ele é, né, chega arrombando a porta, que não sei o quê. Isso também eu vejo que ele é uma pessoa, um ser que não respeita, né? Não tem respeito, mas ele não chega arrombando a porta, tá bom? Ele é melindroso, ele é silencioso, ele vai muito devagar, ele sabe esperar o momento certo, o lugar certo, o sentimento certo, entendeu? Por isso ele é comparado com uma serpente, com uma cobra, tá certo? Então ele é astuto, tá certo? Melindroso. E ele não tem só uma característica, querido. Eu quero que você saiba disso. Se previna disso. O inimigo ele tem várias caras, né? Diversas, milhares de caras, né? Então, e espíritos de todas as formas, potências que você possa imaginar. Eu, por exemplo, eu não tenho o dom de ver os espíritos, mas eu ouço eles. Né? Eu chego num lugar e tem espírito maligno, eu escuto o fuzuê deles, a conversa deles, as risadinhas deles, os guinchados deles.
os relinchados dele, porque tem espírito de todos os jeitos, tá bom? Então, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler um texto aqui com você, ok? Que está lá em Lucas 4, versículo 18. Que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, se você ler o 20, você vai ver que Jesus depois fecha o livro. Aonde Jesus estava lendo isso? Ele estava lendo lá em Isaías 61. Não é? Uma profecia que Isaías tinha feito. E muitos anos depois, né, quase um século depois, essa profecia se cumpre. E Jesus diz, hoje se cumpre essa profecia. Né? Então, hoje nós podemos dizer, né, hoje, que nós somos libertos em Cristo. Mas não é porque você aceitou Jesus que automaticamente você já é liberto. Não. Você, como eu disse, você precisa entender o que você tem, o que acompanha a sua vida, uma maldição hereditária, um espírito familiar. Tem muitas pessoas que têm espíritos familiares, sabe? Dentro da igreja tem muitas pessoas assim, que têm espíritos familiares. O avô tinha, o bisavô tinha, a bisavó, a avó, o pai, a mãe, o tio, a tia, e vem passando. São espíritos que vão passando de um para outro, não é? Então, essa é a palavra de hoje. Se você quiser saber mais, você procure, sabe? Hoje nós temos meios para isso, queridos, sabe? Investigue sobre a nova era. Investigue para você ver quão poderoso está se tornando a nova era no mundo. Antigamente, isso estava efervescente. Logo quando eu nasci no Evangelho, isso estava efervescente no meio da igreja. Hoje o diabo deu uma injeção de amortecimento, né, de adormecimento nos líderes cristãos, e hoje isso está amortecido, como se não existisse, como se não acontecesse nada. Olha aí as guerras mundiais, essas coisas todas que estão acontecendo no mundo, os mercados, olha tudo isso. Isso tudo tem o governo da nova era, tá bom, querido? E não tem por acaso. Aqui, ó, tá dentro dessa palavra também. Está se cumprindo essa palavra. Está se cumprindo. Mas você, como cristão, como cristã, não precisa passar por essas agruras, tá bom? Se apegue a Jesus. Ore, busque no Espírito Santo e busque revelação. Pergunte para onde você vai, o que você vai fazer. Se abrace ao Espírito Santo. Tá bom, querido? Eu quero que você seja liberto. Em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, o seu lar e tudo aquilo que você faz. Olá, estamos começando mais um 5 minutos de verdade. E hoje eu quero falar sobre o homem mais sábio que já houve sobre a terra, né? A Bíblia vai nos relatar, e a história também, muitos de vocês sabem que eu sou historiador, que Salomão foi o homem, não só o homem mais rico, mas também o homem mais sábio da sua época. Não é? E muita gente acha que ele se tornou sábio porque ele orou a Deus pedindo sabedoria para governar o povo dele, o povo de Deus. É lógico que isso favoreceu muito. Não é? Mas se ele não tivesse buscado sabedoria, ele não teria sido o homem mais sábio. A história nos relata que Salomão estudou todas as plantas que ele teve contato, estudou todos os animais, todos os vegetais. Na história secular, a gente tem o hábito de dizer que Salomão foi o primeiro botânico que se conhece.
pelos seus estudos, pelas suas pesquisas, não é? Ele não se tornou o homem mais sábio só porque pediu a Deus. Né? Muita gente fica com aquela palavra de que abre a tua boca que eu a encherei. E aí não vai buscar. Eu vejo pessoas que querem ser missionários, mas nunca leram um livro sobre esse assunto. Eu conheço pessoas que querem ser pastores, mas nunca leu um livro sobre ética pastoral. Eu conheço pessoas que querem ser profetas, mas não sabem o que é ser profeta. Nunca leu nada sobre o assunto. Eu conheço pessoas que querem ajudar outras, mas nunca leu um livro, não é, que o oriente sobre isso. Como mostrar caminhos, como orientar. A pessoa fica sempre no eu acho, eu acho, eu acho. E isso é muito ruim para o modelo de cristianismo que Jesus nos apresentou, não é? Jesus, ele nos leva a abrir esse leque, né, de buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. As pessoas acham que Deus capacita preguiçoso. Deus não capacita preguiçoso. Desculpe eu dizer isso, tá bom? Perdão. Mas é a verdade. Deus... E outra coisa, a pessoa acha que ela vai ser tomada pelo Espírito Santo e vai falar coisas maravilhosas, coisas... Não, se você não estudou, você não vai falar. Se você não estudou, você não vai. O Espírito Santo não usa aquilo que você não conhece. O Espírito Santo só usa aquilo que você conhece. E aí, por isso, temos um monte de falácias em cima do púlpito, não é? Porque são pessoas analfabetas de Bíblia, não conhecem nada de Bíblia, não conhecem os caminhos da Bíblia, não conhecem as verdades bíblicas. Lê um versículo e acha que isso é o bastante, né? E aí fica falando um monte de abobrinhas, um monte de bobagens. E eu penso, eu acho, né? Isso não tem nada a ver. Eu estava falando com um aluno meu de teologia, ele estava dizendo isso, que ele achava que Davi não era o homem segundo o coração de Deus, mas Moisés. Eu falei, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é Davi. Então, o que você acha não interessa o que você acha. O que você acha não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. Né? O povo não está interessado no que você acha. Aliás, que tem algumas pessoas que estão. Né? Eu sempre digo isso. E aí as pessoas ficam naquela... Né? Ah, você pode me ajudar? Ah, você pode... Querido, ou a plateia, a igreja, ela não vai para um culto para ajudar o pregador. Não é essa a ideia. Ele vai lá para receber uma palavra. Se você tem a palavra, entregue. Se você não tem, passa a oportunidade para outro. Mas não fica enchendo linguiça, por favor. Tá bom? Bom, então voltamos aqui a Salomão, a sabedoria de Salomão. Então entramos por esse viés por causa da sabedoria de Salomão. Um homem que escreveu 3.000 provérbios. Escreveu salmos, escreveu sobre botânica, sobre biologia, escreveu várias coisas. Um homem muito sábio. Uma das atitudes mais sábias dele é aquela questão lá das duas prostitutas, que o filho de uma morre e ele pede uma espada para partir o outro no meio. Todo mundo conhece essa história. A rainha de Sabá se maravilhou com a sabedoria dele. Então, quer dizer, era um homem extremamente sábio. Eu até hoje leio muito Provérbios. Se você quer crescer um pouquinho sábio, leia Provérbios, todo dia pelo menos. Muita sabedoria. Leio Eclesiastes, muita sabedoria. Mas, não é? Ele se perdeu. Como assim, pastor? Se perdeu? Se perdeu. Né? Ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele desobedeceu os ensinamentos da lei. A lei dizia que ele não podia casar com mulheres estrangeiras. E ele casou com muitas delas. Né? E isso perverteu o coração dele. Isso tirou ele do centro. Tirou ele da... E muitos hoje vivem assim. Acha, não, mas é uma coisinha tão simples, pastor. Eu sempre converso com um jovem. Pastor, mas é uma coisa natural, pastor. Eu não estou achando uma namorada aqui na igreja. Eu vou pegar uma do mundo mesmo. E aí você pega o jovem e fala, onde você estava domingo? Eu estava lá no posto de monta. É assim que acontece.
Começa com um pequeno desvio. Nunca acontece um desvio já enorme. Não, não. É um pequeno desvio aqui, outro ali, e vai se diluindo, vai se diluindo, vai se deteriorando e acaba em nada. Meu querido, eu quero ler aqui uma passagem, só para não ficar nas minhas palavras, e eu indico você, leia 1 Reis 11, depois em sua casa. Eu quero ler só o versículo 4. Sendo já velhos, suas mulheres... Eu vou ler o primeiro, para você entender isso que eu estou falando. Ora, além da filha do faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. O 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. É isso, se perdeu. Não é? Então, isso acontece com muita gente. Começa com um errinho aqui, outro ali, outro lá, e não corrige. Não é? Deus, ele deixou aqui a regra. Se você obedece a ela, você não corre o risco de errar. Se você não obedece, e outra, se você errar, você corrige a rota. Eu erro também, querido, eu quero que você saiba disso. Todo ser humano erra. Todo ser humano. Não existe ser humano perfeito. Eu sei que tem alguns aí sendo idolatrados, né? Eu vi aí um dia um desses líderes grandes aí sendo, né, ovacionado, como se ele fosse um deus e aquela coisa toda. Mas tudo é balela. Ser humano é errado. O único ser humano perfeito na face da Terra foi Jesus. O único. Os outros todos erram. Uns mais, outros menos. Um em uma área, outro em outra, mas todos erram. Todos nós erramos. Por isso devemos procurar ajudar uns aos outros na medida do possível, quando a pessoa lhe pede ajuda. Se ela não te pede, o que você vai ficar se metendo na vida dos outros? Não é? Bem, cuide do que é seu. Tá bom? E baseie a sua vida por essa palavra, para você não errar o caminho. Quem anda por essa palavra, mesmo que erre o caminho, mas ele volta para o caminho. Porque essa palavra, ela corrige. Ela corrige. Ela é o nosso espelho. É onde a gente olha e nos vê todo dia de manhã. Tá bom? Não esqueça o nosso lema. Se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais. Deus te abençoe.